Olá, irmãos e irmãs, amigos, é uma alegria muito grande recebê-los em mais um programa Boletim Missionário da Junta de Missões da Igreja Adventista da Promessa, levado pela TV Viva a Promessa para o teu coração, para a tua vida, tua família. Sejam muito bem-vindos, é uma honra, uma alegria tê-los conosco em mais este programa. Quero, em nome de Cristo, destacar que os propósitos deste programa é levar até você, compartilhar contigo as notícias do campo missionário, missão transcultural, fora do Brasil, fazer um voo panorâmico contigo até os campos missionários, apresentando inclusive os nossos missionários, as famílias missionárias, levando efetivamente notícias de alegria, de esperança, de fé. Em outro momento, também temos a alegria de compartilhar contigo o próprio Evangelho de Jesus. O Evangelho que transforma, que muda, que altera radicalmente as nossas vidas e nos leva à presença de Jesus Cristo. E também temos a alegria, a satisfação, a honra de desafiá-lo a participar pela palavra de Deus, cada vez mais intensamente, da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, a grande comissão, mandamento pós-ressurreição, quando Jesus, se apresentando ressurreto aos seus seguidores, disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Que você seja muito abençoado, como nós estamos nos sentindo abençoados nesse momento em estarmos contigo, estarmos na presença de Deus, compartilhando dessas notícias de esperança, de fé e de salvação. Neste programa, temos a honra de receber virtualmente nosso muito estimado pastor Diego, do nosso campo missionário Bolívia. Diego Lima. Pastor Diego, seja muito bem-vindo, uma alegria, uma honra tê-lo conosco neste programa Boletim Missionário. Muito obrigado, pastor João Leonardo Júnior. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos promessistas que nos acompanham nesse momento. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, meu querido pastor Júnior. Pastor Diego, eu me sinto realmente bastante emocionado nesse momento, porque eu entendo que seja realmente um momento de Deus para nós, mais um daqueles momentos marcantes para a nossa vida cristã ministerial. Eu que tive a honra, há poucos dias atrás, de estar contigo aí na Bolívia, sua esposa, Maíse, missionário Mirim, Miguelzinho, eu e pastor Alexandre estivemos aí, tivemos momentos muito especiais, tivemos a honra, pastor Diego, de ver pessoalmente aquilo que você tem desenvolvido juntamente com tua família, no que diz respeito à obra missionária, ao serviço missionário, ao cumprimento da grande comissão de nosso Senhor Jesus. É sabido por todos nós que num momento de pós-pandemia, estamos tentando deixar a pandemia para trás, mas ainda um momento bastante difícil, complexo, mas em meio a todas essas circunstâncias, a gente saiu da Bolívia para voltar ao Brasil com o coração muito agradecido a Deus, com a vida de fato quedada aos pés de Cristo. Por quê? Porque percebemos pastor Diego, missionária Maíse, animados, esperançosos, mesmo diante dos desafios, lógico, como em todos os campos missionários, mas ali, naquele momento, inclusive de oração, na sua residência, num dos momentos, ali uma aliança diante do Senhor, renovando a nossa fraternidade, a nossa estima, a nossa consideração por vocês e também recebendo de vocês esse gesto
gestos fraternais. Que Deus nos abençoe em mais esse momento, pastor Diego, porque de fato é um momento especial para mim e creio para a Igreja de Cristo. Irmãos, irmãs, amigos, eu quero imediatamente passar a palavra ao pastor Diego e ouvir de você, pastor Diego, como foi o teu chamado. Vamos fazer aqui em rápidas palavras, vamos trazer à memória. Eu particularmente já ouvi, né, de você, mas eu faço questão de registrar isso nesse programa Boletim Missionário, a fim de que também os nossos irmãos, amigos, se alegrem, né, com um pouco da tua história, do teu chamado ministerial. Por favor, alegre o nosso coração nesse primeiro momento aqui também. Amém, meu querido pastor. Já que o senhor tocou no início, então eu não posso, antes de responder a sua pergunta aqui, deixar de agradecer essa visita, de fato, tão maravilhosa, né, que foi realizada pelo senhor e pelo pastor Alexandre aqui no campo boliviano. Foi, de fato, impactante, foi algo maravilhoso. Eu disse diante de toda a igreja, né, como foi uma das visitas mais marcantes que nós tivemos aqui na Bolívia, porque vocês trouxeram o que muitos trazem, né, ao nos visitar. Então, alguns sempre têm aquela característica de trazer uma boa palavra, uma boa palestra, talvez uma ajuda social, um trabalho voltado na área administrativa, e vocês foram bem completos em tudo aquilo que fizeram aqui. Então, trouxeram carinho pastoral, cuidado pastoral, trouxeram para nós aqui uma palavra poderosa que até agora está marcando a Igreja de Cristo, essa busca intensa pelo Espírito Santo e tantos outros assuntos que eu creio que a gente estará comentando aqui no nosso bate-papo. Mas, de fato, pastor, eu não posso deixar aqui de esquecer ou de registrar, melhor dizendo, o meu agradecimento a Deus, né, à Junta de Missões e a todos os nossos irmãos que nos assistem aqui, que colaboram para que a Junta de Missões ela possa fazer visitas tão estratégicas como essa para o campo missionário. Então, finalizando essa primeira parte aqui, foi uma maravilha, tanto para as nossas vidas, família missionária, tanto para a vida da igreja, poder receber aqui o pastor João Leonardo Júnior e o pastor Alexandre Rodrigues. E agora sim, respondendo a primeira pergunta do nosso querido pastor Júnior, o chamado pastoral, ele veio após o chamado missionário. Eu estou voltando de África com a minha querida esposa, Maíse, e aquele fogo ainda, né, ardendo dentro do coração de poder fazer missões, aquele pensamento, inclusive, né, nos chamando para voltar para a África, voltar para a Guiné-Bissau, mas como a nossa formação missionária transcultural, ela foi dentro do Jocum. Jocum, ela trabalha muito com a ideia, Jocum, para quem não conhece, é Juventude com uma Missão, né? É uma agência missionária. Ela trabalha muito na ideia de você conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E ao conhecer a Deus, você precisa ouvir a voz dele. Então, antes de tomar qualquer decisão, de voltar à África, de ir a outro lugar, qualquer coisa que fosse por emoção, por precipitação, o conselho dos nossos líderes dentro de Jocum foi: ouçam a voz de Deus, orem a Deus para ouvir a voz dele e depois converse com o seu líder maior, ou seja, com o presidente da convenção da qual vocês fazem parte. Na época, nós pertencíamos à convenção CEAL, que engloba ali os estados de Sergipe e Alagoas, e ao voltar para Guiné-Bissau, já em oração, Deus já estava falando conosco, mas nós decidimos então conversar com o presidente na época, pastor Christian, que hoje é missionário também pela Junta de Missões lá em Moçambique. Perfeito. E foi quando ele compartilhou conosco algo que Deus já estava falando com ele, a necessidade de pastoreio na igreja, né, em uma igreja de Boca da Mata. O foco principal para essa igreja seria a revitalização. E foi ali que, mesmo sem ter ainda o título de pastor, na época, a consagração pastoral, mesmo sem essas coisas, mas a ideia mesmo assim da formação pastoral do pastor Diego começa ali na igreja de Boca da Mata, onde nós passamos 2 anos e meio trabalhando dentro desse foco, dessa finalidade de revitalizar a igreja, que pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, nós conseguimos fazer
com o poder do Espírito Santo, conseguimos dar ali o nosso máximo e tivemos muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que bom, graças a Deus. Pastor Diego, nós, como já disse anteriormente, tivemos agora, pela Junta de Missões, a honra, a alegria, o privilégio de estar com vocês pessoalmente, em Santa Cruz de la Sierra. Por favor, conte para nós como tem sido esse período, de pós-pandemia, vamos aqui dizer, tentando sair da pandemia, ainda com, lógico, algumas restrições, mas já tentando deixar esse cenário, mais sombrio, de restrições mais intensas, de dificuldades, inclusive, para se locomover, para ir de um lado para o outro. Como é que tem sido esse período, Pastor Diego? As expectativas com relação a esse novo tempo que já se descortina espiritualmente falando, olhando agora para os desafios da igreja. Como estão os nossos irmãos nesse momento, em que a gente acaba de mencionar aqui, tentando deixar a pandemia para trás e com esperança, fé, olhando efetivamente para o futuro, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Pastor, graças a Deus, como vocês puderam acompanhar aqui nessa viagem que fizeram, nossos irmãos, eles estão muito animados, porque, se o Senhor me permite, mesmo no nosso tempo de pandemia, que foi muito difícil, principalmente pela falta do contato físico, deu para perceber, Pastor Júnior, que os nossos irmãos bolivianos gostam de um abraço, gosta de um carinho. O senhor estava me comentando em particular que voltou, com essa emoção para o Brasil, esse sentimento desse elo tão profundo que os nossos irmãos bolivianos eles transmitem para nós nessa nossa vida cristã com ele, com eles, essa vida relacional com eles. Isso é muito forte no boliviano, mas quando a pandemia chegou, a nossa fala foi: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, tanto a Junta de Missões, é importante ressaltar isso, esteve trabalhando em favor aqui do campo missionário, sustentando com todas as forças o pastor Diego, a família, as próprias atividades que nós fazíamos aqui, quanto nós aqui como missionários também não deixamos em nenhum momento a igreja entristecer, esmorecer. Pelo contrário, durante esses 2 anos, pastor querido, nós tivemos 7 pessoas foram batizadas, nós tivemos, mais recente, 2 que foram batizadas um pouquinho antes da chegada de vocês, que passaram o estudo bíblico durante a pandemia e foram batizadas agora, após a pandemia, nessa transição que nós estamos passando agora. Então, só nesse período, podemos contabilizar aí 9 pessoas que foram batizadas em Cristo Jesus, apesar da pandemia. Nós tivemos, só no ano de 2021, 14 conversões, 14 pessoas que decidiram, só no 2021, que decidiram por Jesus. E essas pessoas hoje, algumas fazem parte da vida da igreja, participam de escola bíblica, dos cultos, estudos bíblicos, coisas desse tipo, relacionadas a igrejas. E outras são aquelas pessoas, pastor Júnior, que moram no campo, que moram distantes, mas que ao vir e conhecer a nossa igreja foram salvas, e nós sabemos que também não foi um trabalho em vão, ainda que algumas delas morem tão distantes ao ponto de não termos esse acesso, de dar toda essa assistência, mas foram, só nos anos de 2021, em plena pandemia, 14 almas para o Senhor Jesus. Veio tudo isso. Nós tivemos que sair do templo em que estávamos. Imagina o Senhor, pagávamos ali um valor bem alto, porque se tratando de Bolívia é uma outra realidade de Brasil. E a igreja aqui de Cristo, ela também não abaixou a cabeça. Ela disse: olha, nós não vamos estar cultuando no templo, vamos desalugar o templo para trazer uma certa economia mesmo até para a igreja, porque as coisas estariam no templo e a gente se pudesse se reunir por causa da quarentena. Perfeito. Devido à pandemia. E o que aconteceu com a igreja, pastor Diego? Nos tornamos, durante esses 2 anos, esse período, uma igreja orgânica. Começamos a adorar a Deus, tanto virtualmente, fazer os cultos virtualmente, e também adorar a Deus nos lares. E só, pastor, assim,
uma noção básica para os nossos irmãos que apoiam a Junta de Missões. Só lembrando assim de mente, nós tivemos a família da irmã Giovana, 5 pessoas alcançadas durante esse momento em que a igreja ela se torna uma igreja orgânica. Ela não tem um templo físico, né, mas ela começa a adorar nos lares ou virtualmente. Nós tivemos a família do irmão Reinaldo, por exemplo, que são 6 pessoas. Nós tivemos a família do Miguel com 4 pessoas, a família do Afonso com mais 4 pessoas. Então, assim, pensando por alto, muitos foram alcançados, mesmo durante esse período de pandemia, onde nós não tivemos condições de adorar no templo, onde nós tivemos que levar esses cultos para os lares, nesses espaços de tempo onde a quarentena ela se flexibilizava, e, ao mesmo tempo, aproveitando o máximo possível, né, tanto a parte virtual quanto o contato pessoal também. E aí, quando a gente termina esse período, pastor, a igreja não poderia estar de outra maneira, senão, como o senhor pôde testificar aqui, animada para poder seguir adiante, né? Seguir adiante com questões assim maravilhosíssimas, como a escola de líderes, como o trilho do discipulado, como a questão do projeto Vida e Paz. Então, tudo isso hoje faz parte do nosso novo, digamos assim, projeto, né, para os próximos anos. Então, tudo isso está à nossa frente, e a igreja ela está ansiosa por poder, o mais rápido possível, começar a implementar esses projetos para continuação, né, não apenas da salvação de vidas, como aconteceu nesse período de pandemia, mas também na formação de líderes, no fortalecimento da igreja, com o sonho de que muito em breve sejamos uma igreja autossustentável, e por que não uma igreja que possa também sustentar outros trabalhos missionários da Junta de Missões em outros países e em mundo afora, né? Então hoje eu tenho, pastor, 7 estudos bíblicos semanais. Nós temos 3 pequenos grupos que funcionam e 6 famílias onde nós prestamos discipulado, que é aquela coisa mesmo do acompanhamento dia a dia, com o foco de tornar essas pessoas, esses casais, essas famílias, líderes, futuros líderes da igreja aqui em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. O trabalho é muito árduo, o trabalho é muito duro, mas o Senhor tem nos abençoado e as nossas expectativas, elas são as melhores possíveis. Principalmente, é importante ressaltar, devido ao apoio da Junta de Missões. Algo extraordinário, meu querido pastor Júnior, é o fato de que hoje nós temos esses materiais em espanhol. Então, um dos grandes desafios, né, do missionário de campo é que, além da parte administrativa, do trabalho pastoral, aconselhamento e tantas outras coisas, muitas das vezes a gente se preocupa também para traduzir materiais do português para o espanhol. E hoje a Junta de Missões ela está sanando aí para a gente essa nossa dificuldade. Então, hoje nós temos material de sobra e estamos ansiosos por poder já começar a trabalhá-los. Muito bem, pastor. Muito importante esta tua fala. Traz luz, né? Clarifica bastante os movimentos missionários em solo boliviano. Pastor Diego, nós tivemos a honra também de, ao longo, né, dos dias que estivemos pessoalmente com vocês, nós percebemos assim uma igreja constituída por crianças, los niños. Isso nos tocou, nos sensibilizou profundamente. Quando tivemos a oportunidade, inclusive, de conversarmos sobre o mínimo de estrutura, né, que a Junta de Missões, a própria igreja local precisa disponibilizar, precisa fornecer para atender essas crianças. E Deus nos deu a graça de tomarmos a decisão aí juntos e buscarmos esse novo espaço. Que notícias você tem para compartilhar conosco aí com relação a este movimento que Deus nos permitiu realizar com vocês? Amém, pastor. Agora é o senhor que me emociona, né? Tocando nesse assunto, porque eu estava aqui na dúvida se eu podia falar, se eu não podia falar,
mas também agradecer, porque passamos esse período de pandemia adorando a Deus nos lares, nas casas, devido à quarentena, às restrições naturais, né, do governo aqui, que foram impostas pelo governo, mas terminou esse período, a Junta de Missões prontamente nos apoiou para que nós pudéssemos estar em um novo templo. Mas esse salão, melhor dizendo, ele não supria todas as nossas necessidades, entre elas, uma que para a gente é uma prioridade, o trabalho com as crianças. E aí vocês vieram, né, o senhor, o pastor Alexandre vieram mais recentemente, e ao lado desse salão, onde nós estávamos estabelecidos, havia um maior, que é o dobro do tamanho, né? E vocês trabalharam, vocês tiveram toda essa sensibilidade espiritual, administrativa, e nos ajudar a passar para esse novo salão com esse objetivo, pastor. O objetivo tanto de ter o mesmo espaço que tinha antes, mas também de ter um outro espaço para dividir algumas salas e ter ali a sala de criança, uma sala para os adolescentes, uma cozinha, um escritório pastoral. Então estamos em um ambiente muito maior. E se as expectativas dos nossos irmãos já estavam muito altas, né, pós-pandemia, agora aumentou mais ainda, está todo mundo muito feliz, muito empolgado, e estamos assim esperançosos de que muitas coisas maravilhosas de Deus acontecerão nesse tempo. Principalmente saindo, né, pastor, dessa lição sobre avivamento. Essa lição foi tremenda. E o espírito é esse, é essa busca por avivamento, essa certeza de que o Senhor derramará algo novo nos próximos anos aqui na IAP, em Santa Cruz de la Sierra. Nós temos, pastor Diego, esta fé, esta esperança, e na dependência do Espírito Santo vamos prosseguir, né, nesta batalha gloriosa, neste serviço glorioso que o nosso Deus tem nos confiado. Prezados irmãos, irmãs, amigos que participam conosco deste programa Boletim Missionário. Estamos com o pastor Diego Lima, nosso missionário em solo boliviano. Ele reside em Santa Cruz de la Sierra, juntamente com sua esposa, missionária Maíse, e também seu filhinho Miguel. Pastor Diego, compartilhe conosco sobre a questão geográfica, né? Traga notícias sobre aonde a igreja efetivamente está hoje estabelecida, né, fisicamente falando. Dê um panorama também sobre as comunidades, sobretudo Porto Viejo. Qual é o propósito, pastor Diego, deste programa Boletim Missionário, da Junta de Missões, através da TV Viva a Promessa, é justamente levarmos o máximo de informações para os nossos irmãos, irmãs, amigos no Brasil. Irmãos que têm apoiado a obra missionária, né? Irmãos, irmãs, líderes que têm efetivamente participado da expansão do reino de nosso Senhor através das orações, das ofertas, da multiplicação da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, enquanto você vai noticiar para a gente, inclusive nós temos contado aqui com apoio técnico, né, para dar uma mapeada, vamos ter um efeito gráfico, né, para que possamos ser o máximo fiéis, né, na questão de compartilharmos com os nossos irmãos e amigos a respeito da Igreja de Cristo em Bolívia. Por gentileza. Amém, pastor. Fisicamente falando, nossa igreja ela está localizada entre o 9º e o 10º anilho de uma avenida chamada Três Passos à Frente. A nossa casa ela fica entre o 5º e o 6º anilho, e nós temos os trabalhos nas comunidades, né? Puerto Viejo, Los Bordos e Itaiovai, que esse sim, meu querido pastor Júnior, eu acho que é muito importante a gente ser o mais claro, o mais sincero possível aos nossos irmãos que apoiam, né, a Junta de Missões. Esses sim, devido à pandemia, foram os mais afetados, porque durante esses 2 anos, as fronteiras para as comunidades foram extremamente fechadas, né? A rigidez aqui na cidade foi muito grande. Entre os nossos irmãos indígenas, entre os nossos irmãos de fala guarani,
Olha, foi muito forte essa questão e hoje temos mais esse desafio, o desafio de retomar os trabalhos, principalmente na comunidade de Puerto Viejo, onde nós temos a maior quantidade ali de irmãos promessistas que já fazem parte da história dessa igreja, né? Então, o nosso desejo mais pronto possível, inclusive já conversamos com isso também nos bastidores, como diz a história, já temos data marcada para também reativar as atividades pós-pandemia lá em Puerto Viejo. Com um detalhe, é muito importante dizer que nossa igreja, apesar de estar estabelecida fisicamente entre o 9º e o 10º anilho, ela tem membros, ela tem pessoas que congregam com a gente de lugares diferentes de Santa Cruz, de outros anilhos. Então, nós temos membros que pegam de 2 a 3 micros, que seriam ônibus, para chegar à igreja. Então, Santa Cruz de la Sierra é uma cidade muito grande, é a maior aqui de Bolívia, e a perspectiva é continuar investindo nessa igreja, mas, obviamente, sempre com aquela visão de águia, né? Afinal de contas, tanto pessoas da própria comunidade, do próprio bairro, quanto de outras localidades, desde a parte central de Santa Cruz, quanto de outros anilhos diversos, também são alcançadas pelo trabalho da nossa igreja. Então, a gente não deixa passar desapercebido essas questões, entendeu, pastor? Perfeito, pastor. Retomando ainda uma palavra que você já compartilhou conosco, sobre esse movimento especial que o nosso Senhor, por seu Espírito Santo, tem feito, sobretudo no que diz respeito a alcançar novas vidas, né, para o reino eterno de nosso Senhor. E aí, a gente conversando com vocês aí, nosso entendimento foi o seguinte: vamos intensificar, você já citou isso aqui, a formação de liderança, até por conta do próprio mandato, da ordem, do mandamento de Jesus de estarmos sempre fazendo discípulos, né, para o reino do nosso Senhor. Pastor Diego, fale um pouquinho mais, se for o caso, até cite mesmo alguns irmãos e irmãs que estão, de fato, na mira espiritual, né, desse treinamento, dessa formação, e as expectativas que você tem com relação a esse trabalho, que hoje a gente tem maior alegria, maior satisfação em dizer, é o caminho bíblico, é o caminho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois desse programa aqui, eu vou ter que fazer uma reunião com a igreja para poder anunciar imediatamente, meu pastor, que de fato vocês vieram aqui e nós conversamos se o Senhor der essa graça, essa bênção, a nossa primeira diaconisa, né, em Bolívia, que é a nossa querida irmã Nilda Ribeiro. Então, é algo que já estamos trabalhando nisso, mas que além dela, nós já temos, como o senhor falou, a mira em outras pessoas que já servem a Igreja de Cristo aqui durante esse tempo, já participaram de treinamentos, escola de líderes e vários outros treinamentos também que a gente faz focado nisso, né? O senhor falou, por exemplo, sobre a questão das crianças. A missionária Maíse, exatamente no próximo sábado, estará aqui fazendo um treinamento especial para professora de crianças, né? Para o trabalho infantil. Então, a gente investe muito nisso, mas a pandemia, pastor, ela dificultou esse trabalho de formação de líderes. Sim. Então, a nossa oração é para que nesse retorno, né, no nome de Jesus, essas coisas de fato possam passar e nós possamos implementar efetivamente, presencialmente, né, com muito vigor, com muita força, um trabalho de formação de líderes. Então temos aqui vários irmãos, e como o senhor pediu para citar, o próprio Reinaldo, Miguel, Maierlin, a Sandra, né, são inúmeros aqui, inúmeros irmãos que nós estamos assim focados nessa ideia da questão do treinamento deles, para que eles possam também nos ajudar com esse intuito no discipulado, né, de novas pessoas e, óbvio, na salvação de vidas. E se o senhor me permite, pastor João Leonardo Júnior, quando eu falo sobre salvação de vidas, né, eu diria o seguinte, que hoje
os nossos próximos passos, eles estão focados em basicamente 3. O primeiro é esse que o senhor citou, o treinamento de líderes, de fato, a escola de líderes, a gente voltar a trabalhar com isso. Em segundo lugar, a questão do discipulado, continuar discipulando pessoas através do trilho do discipulado, né? A evangelização, que vem aí através do projeto Vida e Paz, que nós também estamos aí focados nisso para começar a implantar esse projeto e ganhar almas para Jesus. E dentro dessa ideia de evangelização, de ganhar almas para Jesus, eu acho importante, pastor João Leonardo Júnior, citar que, principalmente se tratando do contexto Bolívia, dentro dessa questão da evangelização, é muito importante também a questão do trabalho social, né? O senhor esteve aqui e conheceu de perto a realidade de alguns dos nossos irmãos mesmo e até de outras pessoas de fora, mas que nós trabalhamos aí com essa questão da evangelização. Então, eu compartilho isso com o nosso público, pastor Leonardo, justamente para que, quando for citado, né, essa importância de contribuir socialmente com o trabalho da Bolívia, para que os nossos amados irmãos também entendam que existe sim essa necessidade. Olha, sabemos que só o assistencialismo não é a missão, mas o assistencialismo também faz parte da missão. É uma ferramenta importante. É algo que, a partir do momento que nós ajudamos, né, algumas pessoas com pão físico, com pão material, elas veem ali na prática o amor do pão do céu, do pão celestial. Então, são basicamente esses 3 pontos, pastor, que nós estamos focados para os próximos anos. Liderança, citei aqui alguns nomes, citei aqui a ideia da escola de líderes, discipulado, né? Continuar essa questão do discipulado, não só a cargo do pastor Diego, mas até sobre a responsabilidade dessa nova liderança que nós sonhamos em formar, e finalmente a questão da evangelização, tanto levando o pão espiritual quanto o pão físico também para aquelas famílias de dentro e de fora que precisam. Muito bem, pastor Diego. Muitíssimo agradecido por essa preciosa palavra, né? Uma palavra oportuna, uma palavra embasada, fundamentada, vinda realmente de um homem que ama esse povo que Deus tem levantado em solo boliviano para servir a ele através da denominação promessista. Falando em amor pelos povos, eu quero destacar, pastor Diego, que nós verificamos pessoalmente, constatamos pessoalmente, assim, o respeito que os irmãos, as irmãs bolivianos, eles têm por você, por missionária Maíse, sua esposa, pelo Miguelzinho, o quanto vocês são estimados por eles. E nesse sentido, percebemos também a recíproca, né? Vocês também alcançam os irmãos e demonstram amor efetivamente de Cristo Jesus. Nesse sentido, pastor Diego, é importante agora a gente ouvir de você, assim, sobre as expectativas, né, que a família missionária tem com relação ao desenvolvimento dessa missão. Você ainda foi muito objetivo, muito claro, que considerando esse contexto de Bolívia, o evangelho, ele realmente precisa ser integral. O evangelho que salva, que transforma, mas o evangelho também que ouve os gritos, né, de socorro, que atende às necessidades das mãos estendidas. Nesse sentido, pastor, esse é um momento muito especial para você falar também com a igreja brasileira e, óbvio, com muitos irmãos e amigos espalhados mundo afora que vão acessar este programa Boletim Missionário da Junta de Missões, levado a todos vocês pela TV Viva Promessa. As expectativas, os sonhos de vocês, o planejamento que temos construído juntos, orado, apresentado diante de Deus. Por favor, querido, a tua palavra, caminhando já para o encerramento desse momento tão especial, tão importante que o nosso Deus nos concede e nos permite viver nesse momento.
Amém, pastor. Eu acho que o que eu deixaria aqui é apenas o nosso agradecimento pela igreja promessista, a igreja boliviana, mesmo durante todo esse tempo, continuar nos ajudando em oração, no sustento, essa credibilidade que os nossos amados irmãos têm, tanto com a junta de missões quanto com os missionários aqui no campo, essa certeza de que nós não estamos aqui brincando de fazer missões, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de viagem, nós estamos de fato cumprindo a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo em meio a essa pandemia, pastor, nós não podíamos assim saber de um curto espaço de tempo em que durante a pandemia tínhamos a oportunidade de sair, que imediatamente a nossa programação era ir pessoalmente visitar os nossos irmãos, estar com eles, orar com eles e tentar suprir as suas necessidades. O nosso desejo, então, é permanecer nos próximos anos com esse foco, mas, sobretudo, pedindo essa intensificação do apoio, das orações dos nossos amados irmãos, porque de fato, o trabalho é muito grande, ele é árduo, não é fácil, o preço que se paga é muito grande. Nós estamos falando aí de treinar líderes, né? Nós estamos falando de tanto tanto lidar com a cultura, né? Com aquilo que a palavra de Deus não vai ser de encontro à palavra de Deus, mas também ser contraculturais, no sentido de lidar com outras mentalidades, lidar com um outro povo. Então, é um desafio muito grande e a minha fala, pastor Júnior, é essa, que essa credibilidade ela continue, que esse apoio continue, que as orações continuem sendo direcionadas para a junta de missões e para nós aqui no campo missionário, para os nossos irmãos bolivianos aqui, para que tudo que foi falado aqui nós consigamos aplicá-lo ponto a ponto e dia a dia para a glória de Deus, para que daqui a uma próxima conversa, um próximo bate-papo como esse, nós tenhamos ainda mais frutos para apresentar, né? Entendendo que tudo isso não tem a ver apenas com o trabalho do pastor Diego, da missionária Maíse ou da junta de missões, mas da igreja de Cristo como um todo. Sempre lembrando ao Senhor, em suas orações disso, orar para que Deus levante em Bolívia líderes capacitados e dispostos a fazer novos líderes, fazer discípulos, né, de Jesus e focado em salvação de vidas, entendendo a importância também da ajuda social em algumas situações que são bem extremas. Então, basicamente seria isso, pastor. Agradecer por havermos chegado até aqui e continuar pedindo esse carinho, as orações, essa credibilidade que nos é ofertada durante todo esse tempo, com essa esperança de que sobre Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, virá avivamento da parte de Deus e muitos frutos ainda serão colhidos para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pastor Diego, é uma honra, uma alegria ter participado com você desse programa Boletim Missionário. Receba, portanto, o meu abraço, a minha estima, a minha consideração. Transmita também à sua esposa, missionária Maíse, e também ao Miguelzinho. Miguelzinho agora, qual idade? Olha só, que bênção. Eu particularmente, por favor. Se o senhor me permite, mandar um beijo para o Miguelzinho, para a minha esposa, a missionária Maíse, também para os meus familiares que não perdem nada, assim, quando existe alguma coisa na internet que tem a ver com o pastor Diego. Os meus familiares aí do Brasil sempre estão assistindo, acompanhando, curtindo, compartilhando. Um abraço a todos os meus familiares, minha mãe, meus irmãos, tios e tias, primos e primas, a todos, a igreja brasileira como um todo e, claro, aos nossos amados hermanos bolivianos, né? Meus queridos irmãos bolivianos, tanto aqueles que têm me ajudado aqui na questão da liderança, que estão à frente da igreja junto comigo, quanto também aos novos, aos que estão chegando agora. Um beijo especial de seu pastor Diego. Pastor Diego, transmita de igual forma
a nossa saudação, nosso abraço a todos nossos hermanos e hermanas em Cristo Jesus. Deus lhe bendiga, meu irmão. Uma grande honra e alegria ter recebido você neste programa Boletim Missionário. Até a próxima, com a permissão de Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, amigos em Cristo, vocês que estão participando do programa Boletim Missionário. Muitíssimo agradecido por suas orações, participações. Estejam, por favor, multiplicando esta mensagem. Esteja levando o Evangelho de Jesus para todas as nações. Esteja sendo efetivamente um missionário no poder do Espírito Santo. Nós contamos com as tuas orações, com as tuas contribuições, ofertas, intercessões e efetiva participação no mandamento, no cumprimento do grande mandamento de Cristo Jesus, a grande comissão. Deus abençoe e vamos então para o momento do desafio missionário. Lucas 18:35 nos traz a história do cego de Jericó. Ele ouve falar de Jesus, que por ali passava, começa a clamar desesperadamente. Jesus para, manda chamar o homem e transforma completamente a sua vida, restabelecendo a sua visão e trazendo-o para perto de si. O pastor e professor Valdir Sterneigo, escrevendo um artigo sobre a missão da igreja e citando a história desse homem desprezível, faz 2 destaques importantíssimos que nos ajudam muito nesta reflexão. O primeiro destaque é o estender das mãos. O homem cego, assentado à beira do caminho, esmolava. À beira do caminho, ele estendia a mão, esperando uma esmola. À beira do caminho, ele estendia a mão, contando com a compaixão dos seus semelhantes. À beira do caminho, ele estendia a mão, aguardando um ato de generosidade e misericórdia. À beira do caminho, ele estendia a mão na expectativa de receber amor. À beira do caminho, ele estendia a mão à espera de ajuda. Mãos em busca de respostas, mãos em busca de auxílio, mãos em busca da graça e da compaixão. Mãos que expressam a carência e o anseio de muitos que estão entre a multidão. Mãos que expressam a dor, medo, humilhação, decepção, frustração. Mãos que se sentem destroçadas, partidas. Mãos que expressam o estado de alma de muitas pessoas carentes à beira do caminho. O segundo destaque do texto são os gritos. Grito de dor, de angústia, de medo, de pavor. Grito para chamar a atenção, grito para expressar as emoções, grito como arma de guerra, grito como última chance, grito como última alternativa, grito que se espalhou pelo caminho, grito que incomodou os transeuntes, grito que importunou os moradores da cidade, grito que alterou o cronograma, grito que alterou o roteiro, grito desesperador, grito da alma, do profundo do ser, dos recônditos mais secretos do coração. Grito que precisa ser ouvido, atendido, recepcionado, solucionado. Grito de uma alma que sofre, que se abate, que se desespera, que entra em crise, que não tem a segunda chance. Por isso grita desesperadamente. Gritos da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, amigos em Cristo, se nós seguirmos pelo texto sagrado, nós vamos compreender melhor que estamos em missão pelo caminho e muitas vidas gritam pelo socorro de nosso Senhor. Muitas mãos estão estendidas a fim de receberem algo maior que os traga mais sentido e significado à vida. Queridos irmãos e irmãs, amigos, a gente fica pensando e meditando no texto sagrado e a nossa compreensão
ela deve ser no sentido de nos envolvermos cada vez mais com a missão de nosso Senhor. Vejam que coisa maravilhosa, que ensino tremendo as Sagradas Escrituras nos trazem. Que palavra revolucionária para a nossa vida em tempos de dor, de angústias, de lutas constantes diante de um momento tão difícil pelo qual passamos. Estamos ali, pandemia e pós-pandemia. O certo é, queridos irmãos e amigos, que nós precisamos ouvir os gritos da humanidade e precisamos responder ao estender das mãos. A tradução desse texto, a partir da versão King James, nos diz que aqueles que estavam à frente, lá com Jesus, na caravana de Jesus, aqueles que estavam à frente, eles se incomodaram com o grito do homem de Jericó, daquele que esmolava à beira do caminho, do cego mendigo. E eles tentam fazê-lo se calar. No entanto, as Sagradas Escrituras, elas nos afirmam que Jesus se apresentou. Jesus, mais uma vez, interviu. Jesus, mais uma vez, operou gloriosamente na vida daquele homem. Inclusive, trazendo-o para perto, estendendo as mãos. Por quê? Porque Jesus ouviu a súplica do homem. Jesus se importou com a necessidade dele. Jesus parou para lhe dar atenção. E são estas algumas mensagens do texto sagrado que nós devemos incluir na nossa caminhada cristã, no cumprimento da missão que o Senhor Jesus tem nos confiado. Assim como o Senhor, nós devemos parar, devemos ouvir, devemos dar atenção, devemos ter sensibilidade, devemos ser cheios de compaixão, porque existem muitas mãos estendidas e muitos gritos que nós precisamos nos atentar. Queridos irmãos e irmãs, amigos em Cristo Jesus, este é um tempo de fazermos a diferença na nossa geração. O Senhor tem nos chamado para o cumprimento da grande comissão. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos retroceder. Nós fazemos parte da caravana de Jesus, nós fazemos parte da equipe de Cristo nosso Senhor. Assim como Ele se voltou para o homem pobre, mendigo, cego, carente, nós devemos nos voltar também, estender as mãos e cumprirmos com a missão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos avive por seu Santo Espírito e nos inclua a cada momento nesta missão gloriosa que Ele tem trazido a cada um de nós. Em nome de Cristo, nós oramos para que seja assim na tua vida, na tua igreja, na tua família. Que Deus nos abençoe.